Eu queria que o pastor Valdonir viesse aqui à frente só um pouquinho, depois ele vai ser o pregador desta manhã. Eu queria dizer algumas coisas sobre o pastor Valdonir. Há bastante tempo, irmãos, a gente convive aqui na associação. É um homem de Deus, um homem querido, e que faz um trabalho missionário, irmãos, desafiador. É um trabalho, posso dizer aos irmãos assim, quase suicida, né? Guardadas as devidas proporções, é como se ele estivesse pregando lá no Afeganistão nesse momento, né? Porque o Afeganistão está em guerra agora, né? Agora, ele trabalha, irmãos, numa igreja bem pequena, né? Bem humilde, dentro do Chapadão. Não é isso, pastor? Dentro do Chapadão, Igreja Batista do Final Feliz, né? Então, se você quer ter um final feliz, a igreja está de portas abertas para receber você. E Deus colocou no nosso coração já há algum tempo trazê-lo aqui um dia para nós abençoarmos. Ele vai nos abençoar com a palavra e nós vamos abençoar ele com uma oferta nesta manhã, uma oferta generosa para ele e para a sua família. Por quê, irmãos? Ele está fazendo esse trabalho quase que voluntariamente, a igreja é bem humilde, bem pequena. Porque realmente aquele lugar ali tem que ser, pessoa para ir lá tem que estar com propósito, tem que ser embaixador do rei, né? Tem que firmar um propósito e ir com Jesus, porque ali o lugar é uma bênção, irmãos. É o melhor lugar do mundo para trabalhar. Aqui em Nilópolis, eu tenho medo de andar com o celular na mão. Lá, eu fico na frente da rapaziada, usando o celular, tirando foto, ligando, sem problema algum. Depois dizem que aquele lugar é perigoso, pastor. Não entendo. Mas, irmãos, vamos ao que interessa, que nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus, e nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, e vamos ler no capítulo 10, o versículo 1 e 2. É um texto bem conhecido dos irmãos. Esse texto aqui, com certeza, os irmãos já ouviram muitas mensagens, e eu queria que os irmãos estivessem com uma pergunta em mente. Durante essa mensagem, gostaria muito que os irmãos pensassem em responder a seguinte pergunta: para onde Deus está te enviando? Para onde Deus quer te enviar? E você vai pensar assim: Senhor, para onde o Senhor quer me enviar? Qual é o meu lugar? Em 2017, a Junta de Missões Estaduais lançou a campanha, e o tema da campanha era o meu lugar será onde Deus quiser me enviar. E eu comprei aquela blusa bonita, né? Se eu não me engano, foi aqui, não sei se foi aqui o lançamento da campanha, alguma coisa assim. Eu me lembro que eu estava aqui, eu acho, não sei se foi na reunião da ABN, que na época eu era segundo vice-presidente, e eu andava com aquela blusa bonita, né? O meu lugar será onde Deus quiser me enviar. E eu pregava em algumas igrejas aqui de Nilópolis e motivava os irmãos a exatamente fazer algo, motivava os irmãos a exatamente se empenhar na obra do Senhor. Até que, em 2018, o pastor não disse ali, eu tentei dar uma colinha, mas ele não entendeu muito bem, eu também sou motorista de Uber. Em 2018, eu dirigindo de manhã, num domingo, encerrando o expediente, eu fui abordado pelos meninos, né, que a gente chama carinhosamente lá, os nossos meninos do Final Feliz. Exatamente do Final Feliz. Pularam na frente do carro, com o instrumento de trabalho na mão, e perdeu. Eu perdi, irmãos. Levaram o meu carro. E aí, de noite, eu fui pregar numa igreja, tinha um irmão lá nessa igreja, que é de lá, e esse irmão, eu contei o que aconteceu, e ele falou assim: pastor, quer ir lá buscar o teu carro? Eu tomei um susto, né? O que vocês fariam? Quer ir lá buscar o teu carro? No ninho, né? E eu, movido, acredito eu, pelo Espírito Santo de Deus, né? Igual Deus fez com Davi, aceitei o convite, vamos lá buscar o carro, em nome de Jesus. Irmãos, isso já era 9 e pouca da noite.
Saí para aquele lugar junto com o irmão, rodamos aquilo tudo, fui no baile da torre, fui em vários lugares, não achei o carro. Depois eu fui descobrir que a seguradora já tinha achado o carro. Mas aquela ida lá, irmãos, foi algo que eu realmente acredito que foi promovida por Deus. A minha ida lá, né? Porque ir naquele lugar mexeu comigo. Ver tantos jovens, tantas pessoas, muitos daqui de Nilópolis, naquele lugar, vivendo aquele tipo de vida, agindo daquela maneira que eles agem, e aquilo mexeu com o meu coração. Eu voltei para casa e continuei a minha vida normalmente. Não passava pela Rio do Pau e não passava pela Alcobaça. Morria de medo. Não ia para aquele lado de jeito nenhum, como eu acredito que a maioria dos irmãos aqui. Eu morria de medo daquele lugar. Até que alguns meses depois, o pastor Douglas Xavier, da Igreja Batista Memorial em Costa Barros, através da missionária Ana Paula, lá da 15 de novembro, me convidou para ser pastor, para assumir a congregação naquele lugar. E eu orei, pedi a direção de Deus e aceitei o desafio. Depois, irmãos, eu fui descobrir que o meu carro estava atrás da igreja. O lugar onde que o pessoal levou o carro e deixou lá, na rua atrás da igreja. Se não é Deus movendo as coisas, né? O que será? E assim foi a minha apresentação naquele lugar. Mas agora vamos ler o texto bíblico, irmãos. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor Deus e Pai, fala aos nossos corações nessa manhã, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto, ele começa dizendo que Jesus designou, ou seja, ele escolheu. Ele foi lá no meio dos seus discípulos e pegou ali 70 discípulos. Ele não mandou a todos nessa missão, ele mandou alguns, ele mandou 70, e ele foi lá, ó, vem cá, você, vem aqui você, não, você não, mas você, não, você também não, mas você. Jesus separou 70 especificamente para essa missão. Jesus chama a todos, amém? Não entendi. Jesus chama a todos, amém? Ótimo. Mas ele escolhe pessoas específicas para quê? Missões específicas. Quer ver? Quem aqui tá ávido para ir fazer missões pessoalmente lá no Chapadão? Levanta a mão. Pois é. Então, Deus escolhe pessoas específicas para missões, missões específicas. E Deus separou esses aqui para essa missão. Dentre os seus discípulos, Jesus escolheu pessoas que ele havia preparado. Sim ou não? Jesus Cristo estava trabalhando com essas pessoas, com esses discípulos. Ele estava ensinando. Jesus Cristo já estava há algum tempo mostrando o que era o reino de Deus. Ele já estava há algum tempo trabalhando nas mentes, trabalhando nos corações, trabalhando nas habilidades, trabalhando nos conhecimentos, porque nós sabemos que a grande maioria eram pessoas simples, pessoas de pouco estudo, mas pessoas que estavam com o coração na obra de Deus. Estava seguindo a Jesus com todo o seu coração. Como eu acredito que seja o caso aqui dessa amada igreja. Como eu acredito que seja o caso de você que está de casa, assistindo, participando conosco desse culto.
o coração na obra do Senhor. E não se esqueça que por causa disso, Jesus Cristo te chamou. Jesus Cristo te chamou. Ele tem um lugar para você ir. Aqui tem pessoas com diversos tipos de estudo. E acredito eu, pessoas com quase nenhum estudo, com pouco estudo, talvez até com estudo nenhum. Porque o povo de Deus é assim. Eu conversando com o pastor Levi, ele estava, conversando ali que a igreja é um lugar de diversidade. É uma palavra que está muito na moda, né? Diversidade é isso mesmo, sempre foi. A igreja sempre foi um lugar onde ela acolhe as pessoas diferentes. Ela não aceita o pecado, mas ela aceita o pecador. E eu e você, como pecadores redimidos que somos chamados por Jesus para sermos enviados a algum lugar que Ele nos prepara. Primeiro Ele prepara a nós, da forma como Ele quer e respeitando a nossa personalidade, o nosso jeito de ser. Nós somos preparados por Jesus Cristo a cada dia na nossa vida. Irmãos, não existe coincidência. Não existe coincidência. Existe a ação de Deus na sua vida. A ação de Deus na minha vida. Existe Jesus Cristo preparando situações que às vezes nós não percebemos. Às vezes nos falta visão espiritual para entender aquilo que Cristo está nos mostrando. E aí nós deixamos passar uma oportunidade. Mas quando nós estamos com os nossos olhos espirituais abertos, nós conseguimos entender. E aí nós nos tornamos o quê? Potenciais nas mãos de Jesus. Nós não podemos ser potenciais desperdiçados. Imagina uma Ferrari, um carro bonito, né? Lindo. Agora imagine você pegar uma Ferrari, guardar na sua garagem e deixar ele guardado ali. Se bem que tem gente que gosta de guardar na sala, né? Quem pode, pode, né? É um potencial desperdiçado. Um carro que foi feito para andar a 300 km por hora. Aqui em Nilópolis não passa nem na primeira marcha, né? Um quebra-mola atrás do outro, né? É um potencial desperdiçado. E a gente vê, às vezes, dentro das nossas igrejas, potenciais desperdiçados. Pessoas que têm habilidades, pessoas que já foram preparadas pelo Senhor e têm medo, às vezes, de ir num lugar tão perto. Em 10 minutos você está lá no final feliz. Como eu tinha, irmãos. Eu morria de medo daquele lugar. Mas um dia, Jesus Cristo fez comigo o que Ele fez com aqueles 70. Ele falou assim: Valdonier, vem aqui, rapaz. Tu está aí falando muito, né? Está aí incentivando as pessoas, mas vem cá, deixa eu ter uma conversinha contigo aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa que você vai ver e vai entender. E eu fui e vi aquele lugar, irmãos. Irmãos, eu tive alguns meses atrás, a gente estava lá evangelizando, e nós vamos na rapaziada mesmo, a gente para nas banquinhas do comércio, né? Que são bancas assim, irmãos, que é daqui lá na parede, vendendo todo tipo de produto químico, né? Que os irmãos possam imaginar. E aí fomos lá, tinha lá uns rapazes, lá uns 8, alguns vendendo, outros fazendo a segurança, com instrumento de trabalho. Um deles, o instrumento de trabalho deles era maior do que aquela guitarra ali. Tinha até mira telescópica. E era um rapaz, mais ou menos desse tamanho assim, forte. E estávamos com outras pessoas. E um outro pastor que estava comigo estava falando de Jesus lá, evangelizando. E aquele outro rapaz que estava lá parado, né, segurando assim, ficou me encarando. E ele me encarava e eu encarava ele. A minha esposa diz que depois que eu fui para lá, eu fiquei abusado. Pelo poder do Espírito Santo, tá, irmão?
E ele me encarava e eu encarava ele. E ele me encarava e eu encarava ele. Até, irmãos, que teve uma hora que eu fiz assim na direção dele. Deu um passo, a gente já estava próximo. Ele, deu quase que deu um passo para trás. Ele fez assim, ele tomou um susto, ele não esperava isso de mim. Aí o gerente lá parou, olhou, aí o pastor parou de falar. Aí eu falei para ele assim, rapaz, encosta esse negócio aí, bota isso do lado. Pode fazer isso, irmão Zé Carlos? Pegar o instrumento e entregar na mão dos outros? Não pode, não. É a mesma coisa que é lá também não é. Não pode entregar. Eu falei, bota isso do lado. Ele colocou do lado. Eu falei assim, ó, chega perto de mim. Aí ele deu um passo na minha direção. Mas eu percebi que ele estava meio que com medo. Ele não sabia o que estava acontecendo. Um camarada com um troço desse tamanho assim na mão, que fura até carro. Se bobear, até casa fura, né, irmão? E ele não entendeu. Aí eu fui... Sabe o que eu fiz, irmãos? Dei um abraço nele. Eu abracei aquele homem e falei no ouvido dele, receba o abraço do teu pai. Eu senti o peso do corpo dele cair no meu corpo. E eu sentia que ele estava meio que soluçando. As lágrimas não rolaram, para não mostrar fraqueza. Mas, irmãos, eu não precisei falar muito. O Espírito Santo de Deus agiu naquele lugar. Se eu tivesse ficado com medo, dava medo, irmão. É um negócio de dar medo. Quando tu vê aquele negócio ali, dá medo. Ainda mais a gente que não está acostumado, que não é militar. Mas Deus agiu na vida daquele rapaz, como tem agido na vida de tantos outros. Porque um dia eu decidi aceitar o desafio que Jesus me fez. Às vezes nós ficamos aqui sentados nos nossos bancos. Antes de eu ir para lá, eu estava lá na igreja 15 de novembro, com o pastor Edmilson. E lá o banco é acolchoado, macio. Mas o negócio é tão bom que às vezes eu tirava até um cochilinho assim, ó, na hora da mensagem, né? Que delícia. E às vezes a gente está assim, a gente acaba dormindo, a gente acaba se acostumando com aquilo que é bom, né? Que culto maravilhoso esse que eu estou participando aqui. Eu fui criado na Igreja Batista, eu ia para a igreja antes de nascer na barriga da minha mãe. Estou acostumado com essa liturgia, acho isso maravilhoso, lindo. Mas fazia tempo que eu não participava de um culto assim, pastor. É outra realidade. E aí, Jesus pega a gente e fala assim, tá bom, isso aqui é maravilhoso, mas vem cá, que tem algo a mais. Tem algo a mais, irmãos. A nossa vida é para servir o Mestre. Cristo nos chamou para servir. Cristo nos chamou e nos deu uma missão. Qual é a tua missão? Não, pastor, eu nunca vou naquele lugar. Amém, não precisa ir lá. Se o irmão não se sente, se a irmã não se sente chamada para ir naquele lugar, glória a Deus. Essa igreja está do lado de um hospital. O que as pessoas mais precisam aqui, além do tratamento físico, além de uma resposta para a sua doença, é o quê? Uma palavra, um aconselhamento. Porque às vezes alguém vem desesperado trazer o parente entra e a pessoa fica aqui fora. E aí, você parado ali, Deus vai te usar. Às vezes é na tua casa, às vezes é no teu trabalho, às vezes é no transporte, na Uber. No outro dia, eu carregando uma menina, um adolescente aí de 16 anos, fugiu de casa para curtir a noite. E eu trabalhava nessa época de madrugada, eu curti uma balada aí qualquer. Aí, para sorte ou azar dela, né, depende do ponto de vista, qual motorista que ela encontra? O pastor aqui. Aí eu comecei a falar de Jesus para ela. A viagem levou uns 20 minutos e estou eu lá evangelizando a menina. Por fim, minha mãe é missionária. E eu, menina, o que tu está fazendo da tua vida, garota? Você conhece, você aprendeu. Ou seja,
Cristo vai botando as oportunidades para cada um de nós, porque Ele tem uma missão para cada um de nós. Ele nos chama para servir. E sabe por que Ele faz isso, irmãos? Porque a seara é grande. É muito grande, você não tem noção. É muita coisa. Eu achava que que o Chapadão era Alcobaça com o Rio do Palmo. Aquilo ali é um pedacinho de nada, o troço é grande demais, tem um lugar lá que eu nem consegui ir ainda. Tem buraco lá que o troço é terrível. É terrível. O lugar que o irmão foi não é nada comparado a alguns lugares que tem lá. O negócio é terrível, a miséria é muito grande, irmãos. A seara é muito grande. E você, com certeza, tendo sido preparado por Jesus pelas suas habilidades, você teve oportunidades que eu não tive. Eu tive oportunidades que você não teve na nossa preparação como pessoas. Você sabe fazer coisas que eu não sei, como eu sei fazer coisas que você não sabe. Trazendo de volta aqui o meu amigo Zazá, eu lembro quando ele era adolescente, ele cismou que ia tocar lá na equipe de louvor da igreja. Eu também, irmão, cismei que eu ia ser da equipe de louvor. Eu virei pastor. Ele está aí tocando, né? Já me disseram lá na igreja que eu, como músico, sou um ótimo pastor. Não entendi muito bem, mas sigo sem querer me meter na área dos outros, né? Porque assim, nós temos habilidades diferentes para ser usada nessa seara que é enorme. E as suas habilidades se encaixam perfeitamente no planejamento, não é do pastor Levi, é no planejamento de Deus. Deus planejou, irmão. Deus planejou, minha irmã. Em algum momento Ele planejou na sua vida. Não sei o que, mas Ele sabe. Está tudo lá, ó, descrito, está tudo determinado, está tudo planejado, tudo preparado. Só falta uma coisa. O quê? Você ir lá e colocar a mão na massa. Você ir lá e fazer, se é que você já não está fazendo, é claro. Está aberto já, pastor. Consegui. Obrigado, pastor. Então, você chegou até aqui com tudo que envolve a sua vida, porque Deus planejou. Lembra? Puxa aí a memória a sua vida. Alguns desafios que você passou, algumas situações que você viveu, né, irmão Zé Carlos? Irmão Zé Carlos quase morreu aí há pouco tempo atrás, oramos aí tanto pela vida dele, glória a Deus, está aí o irmão. E o irmão Zé Carlos me levou para fazer uma evangelização lá na época da quarta, lá onde ficava a rapaziada lá, né, que fez coisa que não devia, né, trancado lá. Fomos lá evangelizar. Fomos lá naquele lugar. Tantas coisas, tantas oportunidades que foram acontecendo, que foi formando você naquilo que você é hoje. Ah, pastor, e eu posso ver daqui, né, muitas cabecinhas brancas. Ah, pastor, mas eu já tô velho. Irmão, não existe velho, existem pessoas com experiência, maduras. E às vezes, aquilo que você pode fazer hoje é exatamente instruir novos, passar a experiência que você tem de vida. Porque, como nós falamos, todas as suas habilidades se encaixam perfeitamente no planejamento que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê? Como a seara é muito grande, tem trabalho para todos. Todos, ninguém fica de fora. É para fazer tudo, irmão. Tem obra para tudo, para todos, todos os tipos, todos os tamanhos. E você, com certeza, se encaixa nisso. Lá no Final Feliz, nós temos muitas carências lá. Todo tipo de carência. Lá nós temos um centro social. Ano passado e esse ano, por causa da pandemia, não aconteceu, mas costuma vir um grupo de americanos, médicos,
mais ou menos 30 americanos, saem de lá dos Estados Unidos, vêm para cá, ficam uma semana lá dando consultas médicas gratuitas. É mais de 2.000 atendimentos durante aquela semana. Movimenta aquela área toda. E eles vêm na van, fechado, com ar ligado, entra, passa pela rapaziada, e a rapaziada tira o que tiver que tirar da frente. Pastor, é caminho liberado para vocês. Se alguém mexer com vocês, pastor, pode falar comigo que vai se ver com a gente aqui. É assim mesmo. É assim mesmo. A seara é grande, as dificuldades são muitas, a carência é muito grande. Adolescentes que não sabem ler, não sabem escrever. Não sabe escrever. A gente começou lá o trabalho com os embaixadores do rei, graças a Deus. Muito tempo orando. O pastor Gabriel, que foi consagrado agora, está conosco como líder dos embaixadores lá. E a sua esposa, a irmã Bianca, que é a líder das mensageiras daqui de Nilópolis, está liderando as mensageiras lá. Aí tem um rapazinho lá de 11 anos, aí entregamos o material para ele estudar dos embaixadores, ele falou, eu não sei ler. Não sabe ler, tem 10 anos. E aí nós temos lá a nossa, nesse centro social, não é uma alfabetização, mas um reforço escolar para ajudar essas crianças. Terça, quinta e sexta. O espaço está lá. Às vezes ele fica fechado, porque falta pessoas qualificadas, capacitadas para poder fazer esse trabalho. Pessoas que precisam de remédio, pessoas que precisam de atendimento de saúde. Nós temos uma irmã que nos ajuda, e ela é dentista, e eu conversando com ela das necessidades, ela falou assim, pastor, manda lá no meu consultório. Pelo menos uma pessoa por mês eu vou atender de uma forma gratuita. E o consultório dela é aqui em Anchieta, pertinho. E aí os irmãos vão lá. Teve uma irmã que se converteu lá, que o sorriso dela era o sorriso vazio, né? Tinha nada. Aí a irmã foi lá, de repente ela aparece lá, aquele sorrisão, aquele dente branco enorme, aquela coisa linda. A bênção da irmã. A irmã colocou as suas habilidades para abençoar, para trabalhar na obra de Deus. E com certeza, tem algo que você pode fazer. Tem algum lugar que você se encaixa nessa grande seara. E o texto também nos diz, no versículo 3, de que nós temos que rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Irmãos, eu tenho feito isso bastante. São muitas necessidades. Quando o pessoal de farda sobe lá, não é de brincadeira. Não é de brincadeira. E dificilmente ele sobe àquele lugar e volta com o caveirão vazio. E quando volta, irmãos, quem eles trazem ali não é se mexendo, não. Não é se mexendo. Precisamos nos despertar. Precisamos ver de que, como o pastor falou, é uma guerra, irmãos. Seja lá, seja aqui, seja na Chatuba, seja aqui no centro de Nilópolis, é uma guerra. O diabo não está brincando de ser diabo, não, irmãos. O inimigo está aí, roubando, matando e destruindo. Não está brincando. E nós também não podemos perder tempo. Nós temos que responder essa pergunta: onde Deus está me enviando? Talvez seja lá no Chapadão. Talvez seja o momento de você pensar assim, mas se Davi enfrentou um leão, se Davi enfrentou o urso, se Davi enfrentou Golias, pensa comigo, quem seria Davi se não fosse o Golias, irmão? Será que Davi seria o rei?
se ele não tivesse enfrentado Golias? Às vezes a gente vê as pessoas querendo a majestade, querendo ser rei, querendo coisas grandes na sua vida. Senhor, me dê coisas grandes, mas não quer enfrentar o Golias. Às vezes o Golias na sua vida vai se chamar Chapadão, final feliz, como foi na minha. Às vezes o Golias na tua vida tem outro nome, mas você precisa entender, e eu até acredito que você já entendeu, mas talvez está faltando alguma coisinha, virar uma chavezinha à toa, para que você possa dar um passo a mais, para quebrar paradigmas na sua vida, quebrar conceitos e preconceitos, quebrar medo. Nós não somos um povo para ter medo, nós não somos aqueles que retrocedem, amém? Nós somos aqueles que avançam, irmão, porque o nosso general é quem? É Jesus Cristo. O seu general é Jesus Cristo. Afinal de contas, o que diz lá em Mateus 28, 19 e 20? Portanto, ide e pregai o evangelho. Tem gente que está só indo, né? Eu vou embora. E esquece de pregar o evangelho. Vai, irmão, vai pregar o evangelho. Seja em Nilópolis, seja no Rio de Janeiro, seja no Brasil, seja lá no Afeganistão, ou seja lá no final feliz. Você foi chamado para fazer parte dessa seara. Alguém orou pela sua vida. E quando eu cheguei lá, tinha duas irmãs lá, que elas falavam assim, pastor, a gente estava orando e pedindo a Deus para que o Senhor viesse, mesmo a gente não conhecendo o Senhor. E Deus me levou para aquele lugar. Pode ter certeza, tem alguém orando, e muito, para que você faça, para que você vá para o lugar que Deus quer te enviar. Eu não sei qual é esse lugar, mas Deus sabe. E a hora que você falar como Isaías falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Com certeza, Deus irá fazer. E para finalizar, eu quero dizer que o reino de Deus tem uma visão de urgência e de grandeza, e que você deve e pode fazer parte dessa obra. E é para ontem, irmãos, é para ontem, porque muitos estão precisando de ouvir de Deus da sua boca. Da sua boca, seja você quem for, com certeza. Que você possa estar respondendo ao chamado de Deus e entendendo onde Deus está te enviando.